pilar de consulta que converte, a gente fala, converte o quê? Pacientes em fãs, converte pessoas doentes em pessoas saudáveis, converte pessoas céticas na boa medicina em propagadores da boa medicina. É o coração do método CVM, né? Quando a gente fala de consulta, a consulta é o ápice do relacionamento médico-paciente, é a ferramenta mais importante do médico, não importa qual a especialidade, porque é na consulta que há o encontro entre dois especialistas, né? Especialista médico, especialista em algum nicho, né, alguma área de atuação da medicina, em doenças, em como diagnosticar e tratar doenças específicas ou grande parte de doenças de um determinado público, e o paciente, que é o especialista nele mesmo. Nosso método de consulta que converte são 4 passos: escutar, explorar, informar e pactuar. Quando se pensa em consulta médica, pensa em 3 objetivos. Quais são esses 3 objetivos? Eu vou falar 2, tá? Diagnóstico e tratamento. Fazer um diagnóstico assertivo e prescrever um tratamento para aquele diagnóstico. Qual é o outro objetivo de toda consulta médica? E que, infelizmente, é muito negligenciado. Muito negligenciado. Eu já falei que é muito negligenciado. Para fazer um diagnóstico assertivo e prescrever um tratamento assertivo, sem isso, não é possível. Essa coisa que vem antes do diagnóstico e do tratamento, pessoal, é exatamente estabelecer um relacionamento de confiança. É criar um clima emocional favorável. É cuidar do clima emocional da consulta, para que o paciente realmente se sinta à vontade, confiante, seguro. Infelizmente, isso não é o que acontece na maioria das consultas. Infelizmente, o que os estudos mostram é que a maioria dos pacientes não se sente acolhido, a maioria dos pacientes não se sente ouvido, a maioria dos pacientes não se sente seguro, e por isso eles não se abrem, por isso eles não falam exatamente o que eles querem falar, o que eles precisam falar. Por isso o médico muitas vezes faz um diagnóstico errado e prescreve um tratamento que nem sempre vai funcionar. E até quando o diagnóstico é assertivo e o tratamento é correto, infelizmente, muitas vezes os pacientes não seguem esses tratamentos. Recentemente, uma pessoa próxima a mim relatou que foi ao médico, um médico particular, na cidade dele, foi prescrito o tratamento e ele falou que não ia seguir. Ele falou, cara, não me senti seguro para seguir, para tomar aquele remédio, para seguir aquele tratamento. E aí eu falei, por quê? E aí ele respondeu, porque o médico não me escutou. Eu não me senti ouvido, eu não me senti escutado. Então, não foi criado um clima emocional na consulta favorável. E por mais que o médico, por mais que você, colega médico, seja muito bom no que você faz, por mais que você faça o diagnóstico de raio-x só olhando, você olha e fala assim, nossa, esse paciente tem tal coisa, e o tratamento do último guideline é XYZ. Por mais que você seja esse médico incrível, tecnicamente falando, se o paciente não se sentir seguro, se ele não confiar em você, esquece, ele não vai seguir. E não adianta também você oferecer nada para ele, que a chance dele dizer sim para o que você está oferecendo é muito pequena. A chance é muito pequena. E aí os médicos falam, eu não sei vender, eu quero aprender a vender, eu não sei vender. E o que eu digo para você, o que eu digo para esses médicos que dizem que não sabem vender, não é que você não sabe vender, você não sabe escutar. Não é que você não sabe vender, você não sabe demonstrar empatia. Não é que você não sabe vender, você não sabe criar um clima emocional adequado na consulta. Não existe venda, não existe técnica de venda mais poderosa do que criar esse clima emocional, tá bom? E agora eu vou falar para vocês de um passo da consulta chamado explorar. Explorar, gente, é ir além da queixa principal. Não é explorar só os sintomas, os sinais, não é só explorar o exame físico, entender o contexto de vida do paciente, entender quem é aquela pessoa que tem aquela doença, com quem que ela
quais são os valores daquela pessoa, quais são as expectativas, os medos, como é que é a família daquela pessoa, como é que é o trabalho, como é que ela vive, o que ela espera de você na sua consulta. Tudo isso é explorar. E aí, para quem é aluno CVM, quais são as 3 perguntinhas aqui que mudam o jogo, que a gente consegue hackear a consulta? Essas 3 perguntas, eu realmente acredito que essas 3 perguntas aqui, quem usa ela no dia a dia, ela realmente é como se fosse um superpoder, sabe? Porque você meio que descobrindo qual que é a expectativa do paciente, qual é o medo dele. Se você sabe que o medo dele é X e você sabe que a expectativa dele é Y, você simplesmente consegue fazer com que sua consulta seja efetiva quando se você sabe o que ele espera de você, no caso, a Janaína colocou aqui, o que você acha que tem, como você espera que ele ajude, e falta mais um. A Eliane colocou, por que você me procurou? Não, essa daí ainda é no pilar de escutar, tá, Eliane? Mas não deixa de ser também uma forma de explorar a expectativa. A pergunta para ela ser realmente, para descobrir qual é a expectativa, é mais como a Janaína colocou, como você espera que eu lhe ajude. Ou uma outra forma de perguntar depois que você escutar o paciente, você delimitar o principal motivo da consulta, você esvaziar as queixas dele e você pactuar a queixa que você vai resolver naquela consulta, aí você vai para o explorar. E aí, na hora de explorar, uma das perguntinhas chaves é: senhor fulano, senhora fulana, qual é a sua principal expectativa para esta consulta? O que você espera que eu te ajude nesta consulta? O que é mais importante para você que eu resolva nesta consulta? Cara, você está perguntando assim, como é que eu posso fazer para tornar essa sua experiência realmente satisfatória? Os estudos mostram, pessoal, que os pacientes saem insatisfeitos das consultas. Por quê? Porque eles não têm a principal expectativa deles sanada. Porque assim, quando eu vou no oftalmologista, a Janaína é oftalmologista, lá no interior do meu Piauí, lá em Parnaíba, num lugar paradisíaco chamado Parnaíba, lá no delta do Parnaíba. E quando alguém vai no oftalmo, ele pode ter várias expectativas do oftalmo. Ele pode estar querendo só que a Janaíne prescreva um óculos. Meu óculos não está mais... eu quero só um óculos. Eu quero só que ela veja meus óculos. Ou esse paciente ele pode esperar que ela veja a pressão ocular, porque ele está com medo de ter glaucoma, que ele viu na internet, ele viu um vídeo. Ou ele pode simplesmente tá com medo sei lá, de estar com algum problema na retina. Ele pode ter pesquisado também e talvez ele espere que ela faça um exame para ver a retina. Pode ser várias coisas. Ele espera que a Janaíne explique alguma coisa para ele. Ele pode esperar, que ela confirme ou exclua um diagnóstico. Ele pode esperar ele pode esperar tanta coisa. Então, quando esse paciente fala assim, doutora, eu vim aqui, o que eu realmente espero nessa consulta é que a senhora veja como é que está a minha pressão no olho. Aí ela vai lá e mede a pressão no olho. Imediatamente a consulta vai ficar satisfatória. O paciente vai sair e se ela fizer um NPS ali, uma pesquisa de satisfação imediata, é 100%. Agora, por que as consultas médicas a insatisfação é tão grande? Porque ninguém faz essa pergunta. Mas o que você espera de mim nessa consulta? Ninguém faz, ou pouquíssimos médicos fazem. A gente tem poucos alunos ainda, são 600 mil médicos, a gente não tem nem 2.000 alunos ainda. E a responsabilidade é minha, que não estou fazendo meu trabalho aqui direito. Se eu estivesse fazendo meu trabalho direito, a gente teria 10.000 alunos já, 20.000 alunos. Eu sou o responsável por isso. Eu sou responsável porque os pacientes ainda saem das consultas médicas sem terem sua principal expectativa resolvida ou sanada. Eu sou o responsável. Sabe quantas consultas são feitas no Brasil todos os dias? E eu conto com vocês para me ajudarem com isso.
Eu conto com vocês para a gente ajudar outros médicos a fazerem com que suas consultas sejam realmente mais efetivas, satisfatórias para os seus pacientes. Eu conto com vocês para me ajudarem a divulgar o CVM. No Brasil são realizadas em média mais de 600 milhões de consultas médicas por ano, o que equivale a aproximadamente 1,6 milhão de consultas por dia. Gente, 1,6 milhão de consultas por dia. Cada médico no país realiza, em média, 260 consultas anualmente, ou cerca de 5 consultas por dia, considerando um calendário de 280 dias úteis por ano. O que os estudos mostram? Os estudos mostram que apenas 1/3 das consultas são satisfatórias para os pacientes. Em apenas 1/3 das consultas, os pacientes têm a sua expectativa realmente atendida. Eu estou falando de 1/3 de 1 milhão, vamos botar 1,5 milhão, eu vou botar 1,5 milhão para baixo para poder a gente ter esse número para nunca mais esquecer. No Brasil, são feitas 1,5 milhão de consultas por dia, sendo que apenas 0,5 milhão são satisfatórias. 1 milhão de consultas, ou 2/3, não são satisfatórias para os pacientes. Esse é o poder dessa pequena pergunta. O que você espera como que você espera que eu lhe ajude hoje? Se você não está fazendo essa pergunta, comece a fazer hoje. Sidney, eu não tenho tempo, que eu atendo 20 pacientes por turno. Então, seja responsável também. E sai, cria um plano para sair desse tipo de atendimento inefetivo para você e para os seus pacientes. E começa a realmente construir um espaço, um local e uma forma de atender onde você possa ser efetivo e satisfatório. E está faltando uma pergunta. Aí a Socorro já respondeu. Qual a sua maior preocupação? Se você pergunta para o paciente qual é a sua maior preocupação e você descobre qual é a maior preocupação, para a sua consulta ficar inesquecível e realmente satisfatória, é só você, no final da consulta, na hora de informar, você dizer, olha, lembra que você tinha me falado que sua principal era X? Então, fica tranquilo. Fica tranquilo porque não é X, tá? Ou então, lembra que você tinha falado que sua principal preocupação é que você tivesse X? Infelizmente, você tinha razão. A chance de você ter X é realmente muito alta. E aí ou você confirma ou você descarta a preocupação. Isso faz com que sua consulta se torne inesquecível. Isso faz com que o paciente diga, uau, eu me senti, essa médica me ouviu, ela demonstrou empatia, ela se importou comigo, ela perguntou qual era a minha expectativa, o que eu esperava dela, dessa consulta. Ela perguntou qual era a minha principal preocupação. E tem a terceira pergunta, né? Que é, o que você acredita que tem? Você pesquisou na internet? Você olhou no chat GPT para você pesquisou sobre os sintomas que você está sentindo? Por que isso é importante, fazer essa pergunta? Essa pergunta também é uma forma de você hackear a consulta, porque o paciente, ele te procurou porque ele tem esse medo, essa preocupação. E hoje em dia, gente, as pessoas estão com a informação na mão. Então, elas procuram um médico, e principalmente um médico particular, porque elas têm uma preocupação grande. Parte do seu trabalho na sua consulta é exatamente fazer o que eu acabei de falar. É validar ou não essa preocupação. E dentro dessa preocupação existe o diagnóstico. É o que a gente chama de experiência da doença. Pode ser que essa paciente ou esse paciente já tenha tido experiências prévias de doenças mais graves, por exemplo, e às vezes ela está com um sintoma, ela já acha que aquela doença voltou, ela acha que está com aquilo de novo, ou com algo pior. Então,
Quando você pergunta para o paciente, você chegou a pesquisar esses sintomas na internet? Você chegou a olhar no Google, no ChatGPT? Você tem uma ideia do que pode ser? Isso é importante também, para você dizer assim, ó, o que você fala para mim é importante. E aí, de novo, lá na frente, na hora de informar o diagnóstico, você fala assim, ó, lembra que você falou que você estava achando que era X? Fica tranquilo, pode respirar, não é X. Tá? Na minha experiência, que a chance de ser X é nula ou é muito baixa. Ou a gente vai precisar esperar o resultado desse exame aqui para a gente descartar 100% ou a gente confirmar 100%. O fato é que quando você explora, você vai para um nível de conexão que poucos médicos têm com seus pacientes. E a pergunta, Daphne, para você é: por que você tem feito só quase sempre e não sempre? Por que não fazer sempre? Todo mundo merece a melhor consulta do mundo. Todo mundo, todo paciente merece receber uma consulta. A Daphne está falando, ó, isso eu tenho feito. É muito legal dizer que o paciente não tem o que ele imaginava, ele sai aliviado e satisfeito. Porque precisa treinar mais e porque atendo muitos pacientes por turno. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, que para mim é uma sacada muito massa. Eu quero saber o seguinte: quais são os 3 tipos de dor que o paciente geralmente ele apresenta para você? O paciente está com dor no pescoço, ele está com dor no ombro, ele está com dor na barriga, ele está com dor na perna, ele está com dor na cabeça. Dor física. E aí você explora obviamente, essa queixa clínica dele, né? Quando começou, piora com o quê? Irradia para onde? Algo que você faz que melhora, algo que você faz que piora. Isso, Olivia, é emocional, a dor emocional. Então, são os sentimentos que a pessoa tem. Por isso que a gente explora os medos, as preocupações, as inseguranças, dor emocional. E qual é o terceiro tipo de dor, gente? Que você deve sempre explorar. É uma das perguntinhas que lá dentro do explorar também faz total diferença. Total diferença. A dor emocional, a dor psíquica, Viena, tá ali dentro da emocional. Psicológica, psíquica, né? Emocional, tá junto ali. Mas obrigado por compartilhar. Gente, é a dor funcional. Funcional. Ou seja, qual é o impacto daquilo, qual é o impacto daquilo na rotina da pessoa? Qual é o impacto daqueles sintomas, daqueles sinais no trabalho da pessoa, na vida social? E aí você pergunta, como isso tem impactado sua vida? Isso é poderoso. Porque veja, doutor, eu tô com dor no ombro, ou então tô com dor de cabeça, ou então eu tô com dor na barriga. E aí você explora a dor física. Quando começou, vai para onde, blá, blá, blá. Ok, sinais de melhora, com que melhora, com que piora. Você explorou a parte física. A parte emocional, qual é a sua preocupação em relação a essa dor? O que te preocupa, né? O que você espera que eu resolva nessa consulta aqui? O que você espera de mim em relação a essa dor? E o que você acha que tem? Aí você faz a exploração emocional. Você pode fazer essa pergunta também poderosíssima para você avaliar a dor funcional. Como que isso tem impactado sua vida, sua rotina, seu trabalho? E aí, por que isso aqui é poderoso? Gente, isso aqui é poderoso porque muitas vezes o paciente nem está presente do impacto daquela dor na vida dele. E aí ele vai ficar presente, poxa, não, realmente, essa dor no ombro, ela está me impedindo de fazer o meu trabalho, de trabalhar, porque eu trabalho fazendo tal coisa com a mão ou com o ombro, sei lá, um dentista. Imagina um dentista que tem dor no ombro, ele não vai conseguir trabalhar. Ou um cirurgião, ou alguém que trabalha, enfim, que usa muitos membros,
A dor de cabeça, como é que ela está impactando sua vida? Eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não consigo sair. Nossa, eu percebo que está realmente impactando muito sua vida, né? Então, você deixa o paciente presente para o impacto daquilo. E você também tem noção do impacto. Sabe por que isso é importante também? Tudo isso que eu acabei de falar? Porque você vai identificar tudo que é importante para o paciente, tudo que realmente é importante para ele. Por exemplo, no meu caso, estou falando de dor no ombro. Um tempo atrás eu tive uma dor no ombro realmente incapacitante, que eu não conseguia carregar meu filho no colo. Meu filho bebê, eu não conseguia carregar meu filho no colo. E eu só me mexi para ir atrás de ajuda quando eu não conseguia mais carregar meu filho no colo. Meu filho bebê, né? Só que um bebê grande. E, e aí eu falei, não, poxa, não tô conseguindo carregar meu filho no colo. Não, tá errado. E aí eu fui atrás de ajuda. Então, quando você pergunta para o paciente, como é que essa dor está impactando sua vida? E, e no meu caso, uma das coisas que eu ia ficar presente, cara, eu não estou conseguindo carregar meu filho. E aí você meio que pega aquilo e bota na manga, sabe? Tipo, o que é importante para ele é carregar o filho. O medo dele é precisar operar. Por exemplo, no meu caso, eu tinha medo de precisar operar. Ter, sei lá, rompido alguma coisa, precisar operar. E aí, lá na frente, na hora de oferecer o serviço, na hora de oferecer o programa de acompanhamento, procedimento, cirurgia, o que quer que seja, você traz isso de volta. Quanto vale para você voltar a carregar o seu filho no colo, Wilder? Wilder, quanto é que vale para você fazer um acompanhamento aqui comigo, um programa de acompanhamento onde você não vai precisar operar? Eu vou fazer algumas infiltrações, alguns procedimentos em consultório, vou te acompanhar, vou te encaminhar para uma fisioterapeuta de confiança, vou te também indicar alguns personal trainers de confiança, e eu vou te acompanhar por tantas semanas. Não importa o preço que a pessoa oferecesse para mim, a chance de eu fechar seria muito grande, entende? Por quê? Porque ela já sabe lá, ela já explorou o que é importante para mim, o que realmente vale para mim, quais são os meus medos. Então, na hora de oferecer o serviço lá na frente, ela usa isso a meu favor. E, obviamente, a favor dela, né? Dele, no caso, médico, médica. Então, você pode, quando você explora, você anota isso e deixa como uma carta na manga para... A gente chama isso de emoção predominante, né? Das cartas na manga que você tem para, na hora de oferecer, você usar isso a favor do seu paciente e a seu favor. Se você não está fazendo, parabéns, você pode começar a fazer hoje. Se você está fazendo, parabéns, continua. Mas eu estou aqui para te deixar presente, para te tirar do automático, porque é muito fácil para a gente entrar no automático, gente. É muito fácil entrar no automático. É aqui, ó. É muito rápido. Quando você vê, você entra no automático, você não percebe, você adormeceu de novo. E eu estou aqui para fazer você acordar. Como diria Ana Maria Braga, acorda, menina! Acorda, menino! Acorda, menina! Acorda, menino! Ó, eu ensino você a usar gatilhos mentais, eu ensino você a quebrar objeções, eu ensino você a criar conexão, a tocar no paciente, a falar com o lado esquerdo do paciente, a usar slides, a fazer analogias, mas nada disso, nada disso é mais importante do que escutar e explorar o paciente, as emoções, os contextos, a dor emocional, a dor funcional. A dor física eu imagino que vocês já estão explorando, tá? Eu imagino que todos exploram as dores físicas, mas eu acho que poucos estão explorando a dor emocional e a dor funcional. E isso faz com que você vá para o próximo nível de resultado do seu paciente, vá para o próximo nível de conexão, vá para o próximo nível de confiança, vá para o próximo nível de adesão, vá para o próximo nível de conversão na hora de oferecer seus programas, na hora de oferecer seus procedimentos, na hora de oferecer suas cirurgias. Pouquíssimos médicos fazem isso.
Tem um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo, de O.G. Mandino. O primeiro, ele tem 10, são 10 princípios, que ele chama de 10 pergaminhos. E o primeiro pergaminho, Fábio, que ele fala, eu recomendo que todos deem uma olhada nesse livro. O Maior Vendedor do Mundo. O.G. Mandino. Ele fala assim, ó: formarei bons hábitos e serei escravo deles. Não importa, você é escravo de bons hábitos ou de maus hábitos. Se a gente vai ser escravo de bons ou de maus hábitos, eu escolho ser escravo de bons hábitos. Eu estou acordando 5:30 da manhã para criar o hábito de acordar cedo. Eu estou fazendo atividade física, mesmo que seja aqui fazendo flexão no escritório, enquanto eu estou fazendo a reunião, para criar o hábito de me exercitar todo dia. Eu estou escolhendo comer uma folha de alface do que um monte de massa todo dia para poder treinar e criar o hábito e formar o hábito e ser escravo dele, de um hábito onde eu como menos massa, menos carboidrato e como mais vegetais. Todo dia você pode escolher entre olhar, descobrir quais são os hábitos que eu estou criando. Quais são os hábitos que você cria na consulta, quais são os hábitos que você cria na vida, quais são os hábitos que você cria, e ver, esse é um bom hábito, esse é um hábito bom que vai me trazer ao longo da vida, ele vai me trazer resultados positivos, ou é um hábito que vai me trazer malefícios? E escolhe. Se você ainda não faz essas perguntas, se você ainda não explora adequadamente as questões emocionais e funcionais dos seus pacientes, começa hoje e cria e faz com que isso se torne automático e que isso seja um hábito que você faz automaticamente e melhora com o tempo. Para a gente fazer roleplays, para você descobrir que a sua consulta pode ser muito mais efetiva do que é hoje. E todos vocês que acham que suas consultas são incríveis. Eu tenho um monte de médico de família na mentoria, tenho um monte de médico que se gabavam das suas consultas até o primeiro roleplay comigo. E a gente mostrar que tem muito a ser lapidado. Porque não importa quão bom você seja, sempre há o que melhorar. E não importa quão ruim você acha que seja, você já faz algo bom também. Cuidado com os extremos. Cuidado com o extremo de, eu não presto, nada que eu faço presta. Cuidado, isso é um extremo. E cuidado com o outro extremo. Eu já faço tudo da melhor forma possível, eu não preciso de ajuda, eu já sou incrível, blá, blá, blá. Outro extremo. Cuidado com os extremos. Cuidado com os extremos, tá? Gente, hoje eu ia falar de informar também, mas como sempre eu me empolgo nessa parte do explorar, porque realmente é algo que falta muito, e eu acho que aqui ficou claro isso no chat, né? Pela nossa amostra aqui. Eu realmente recomendo que vocês coloquem isso na prática de vocês. Quem é aluno CVM aí, que reassista as aulas sobre explorar e que comece. Hoje é terça-feira. Hoje você já pode treinar isso. Hoje você já pode treinar isso. Como isso tem impactado sua vida? Uma pergunta. Outra pergunta. O que mais te preocupa em relação a isso que você está me falando? Começa hoje, e treina hoje. A minha recomendação é sempre a mesma, uma técnica por semana, uma perguntinha por semana, sabe? E aí a cada semana você vai implementando uma, vai implementando outra. Daqui a pouco, quando você menos esperar, em algumas semanas, em alguns meses, as pessoas vão estar dizendo, meu Deus, que consulta incrível. Posso dar um abraço, doutora? Posso dar um abraço, doutor? Nunca fui tão bem atendido, nunca fui ouvido, nunca fui... Por quê? Porque
é um empilhamento de técnicas, de escutar, empatia, tudo focado em quê? No paciente. E aí, obviamente, tem, principalmente no pilar de informar e pactuar, a gente dá uma bombada nisso com outras coisas, com outras técnicas de vendas, de copy, de programação neurolinguística, de gatilhos mentais, enfim. E é por isso que o nosso pilar de consulta que converte é tão poderoso, muito poderoso. Porque eu peguei simplesmente a gente, né? Eu e o Arthur, a gente pegou técnica de comunicação, PNL, copywriting, técnicas de venda, gatilhos mentais, enfim, e a gente botou tudo junto ali no pilar de consulta, e aí tudo isso em prol do paciente. Tudo isso em prol do paciente e, obviamente, do médico, porque se seu paciente tem sucesso, você tem sucesso. Ponto. Se o seu paciente melhora, ele vai fidelizar e ele vai te indicar. Se ele transformou a vida dele, ele vai fidelizar e vai te indicar. Ponto. Círculo virtuoso. Não tem para onde ir, não tem outro jeito. Repito, de novo, para quem não é aluno do CVM, sem esqueminha, sem picaretagem, sem vender vento estocado. Não. Você pode usar tudo isso baseado em ciência, você pode trazer a ciência. Percebam que eu não entro no mérito de, não, a base científica é sua. Você traz a sua ciência. O que está evidenciado pela ciência a favor do paciente? O que a gente ensina aqui são técnicas para você criar conexão, criar confiança, criar um clima emocional na consulta adequado. E agora, o diagnóstico, o tratamento é com você. Agora, se você não tem uma base técnica de conhecimento, se você não está usando a ciência, se você está usando estratégias que não têm evidência científica, me perdoa, mas é com você, não tenho nada a ver com isso. O que eu ensino é como realmente você ajudar o seu paciente com o conhecimento que você já tem. Então, não tem picaretagem aqui, não tem antiética, não tem nada disso. A não ser que você escolha fazer dessa forma. Eu vou aqui... Se você inventar qualquer coisa e usar essas técnicas para o mal do paciente, você vai conseguir. O que eu recomendo, o que nós do CVM recomendamos e defendemos, que você faça tudo baseado em ciência, que você ajude o seu paciente. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: quanto mais você explora, mais o paciente se sente que você se importa de verdade com ele. Se existisse um gatilho mental, esse seria o gatilho da confiança. Vão lá, façam a diferença e façam a diferença positiva. Tá bom? Vocês não precisam fazer nada de esqueminha, nada de picaretagem, nada de antiético, nada. Pelo contrário, não existe atalho. O atalho é fazer a boa medicina, fazer a diferença. Eu espero que essas técnicas aqui ajudem vocês a fazer a diferença. Beijo, bom dia e bora para cima.